Pode parecer engraçado, mas não é engraçado. O javali, que só existe na Ásia, na Europa, trazido às Américas, ele invadiu o Brasil do sul, hoje já está até o centro-oeste brasileiro e continua ganhando espaço. Esse cara aqui, o javali. Um animal maravilhoso no seu ambiente natural, mas aqui ele ganhou status de praga. E hoje aqui nos Pampas nós vamos tratar desse desafio, o controle dessa espécie invasora que se tornou uma praga, onde uma das ferramentas, gostem ou não, eu pessoalmente não gosto da caça, mas uma das ferramentas é a caça. Nós vamos começar nessa história com uma caça. Para entender como é que é feita a caça, o que move esses caras na caça, que é uma das formas de controle. Nós vamos com um grupo de caçadores uruguaios acompanhar uma caça noturna. Esse é um grupo de caça ao javali. Esse cara é o Santiago. Que tal? Nós estamos nessa fronteira Brasil-Uruguai. No Brasil, a caça ao javali é permitida. É uma forma, eu não vou dizer caça, eles não gostam de dizer caça, ninguém gosta de usar o termo caça. Nós estamos falando de controle e manejo. É isso que nós estamos fazendo. É um manejo desse porco, que é um porco europeu e asiático, não é brasileiro, que não tem predadores. É um cara mais pesado que nós temos na nossa fauna, é um bicho exótico. Não existe nenhum predador para ele, nem cobra consegue dar conta desse cara, porque ele é imune também à picada da serpente. Bom, nós vamos acompanhar esse grupo que é assim, eu primeiro quero situar, nós estamos num ambiente familiar, são pessoas que gostam de caçar, como gostam de pescar, como que gostam de, enfim, e tem um propósito para isso, porque é o controle do javali. Então, aos finais de semana, eles saem para poder fazer o manejo, o controle de javalis, que é uma atividade permitida por lei, tanto no Uruguai, que é bem tradicional, e Argentina, como também aqui no lado, lá no lado brasileiro. Ok, bueno, Santiago, sim. Aí está a tua turma. Aqui tem brasileiros, que é uma fronteira, então tem brasileiros, tem fronteiriço, exatamente. E nós vamos então acompanhar eles nessa missão. É isso, os caras, assim, é um grande investimento. Os caras têm caminhonetes preparadas, tem armamento de fogo que você tem que ter uma legislação específica no Brasil e também no Uruguai, tem que ter para poder ter essa arma de fogo para poder abater os javalis. Como eu falo, aqui nós não estamos para, se você não gosta, eu por exemplo, eu não caço, mas eu entendo que a atividade é uma atividade licenciada e uma atividade que muita gente pratica. E, ok. Temos um objetivo que é o controle do javali, não é isso? Em outros países, nos Estados Unidos, na África do Sul, o manejo de fauna é algo comum. Nós que ainda nas Américas ainda temos um problema muito emocional com a questão do manejo, né?
A gente tem que começar a aprender que manejar madeira, manejar peixe, manejar mamíferos, a gente tem que começar a manejar a fauna se a gente quiser conservar. O manejo é uma ferramenta de conservação. A gente tem que entender, é muito mais complexo isso, é que nós somos muito emocionais na questão da conservação e conservação é mais pragmática e, enfim. Vamos, é uma noite fria e para os javalis não está fria, estão em plena atividade eles. Sim, quanto mais frio, mais hambre le dá. Mais fome tem, claro, óbvio. Então, e não tem limites. Não. Anda toda Milho, ovelhas, carniça, arroz, o que tiver no caminho eles vão devorar. Sim. Ok, vamos lá. Durante o dia o cachorro ajuda muito, né? E à noite é essa busca ativa, né? Se vai nas caminhonetes e circula. Sim, que ele camina. Vamos ver que ele está comendo acá. Tá? Então vas a acercar acá. Tá? E comem na noite? Come na noite. En el día, ¿dónde se queda? No, ahí él va para la parte sucia, para los bañados, para los montes. É um bicho que não tem glândulas sudoríparas, então ele tem que resfriar o corpo e se enfiando dentro da água no lamaçal para resfriar o corpo. Mas é a noite que caminha. Sim. Pode andar até 15 quilômetros numa única noite. Já tem uma rota deles aqui. Mas tipo, se a gente agora parou aqui, eles não vão cruzar mais aqui. Por outro lado. Não vão cruzar mais aqui. São espertos, inteligentes, né? Como disse Diego, se vos tocas acá, pisar. Não passa mais aqui. Hoje ele não vai passar aí. É muito, um bicho muito esperto. Sente o cheiro? Sente cheiro, sim. Ele usa um porco para descobrir trufas. Né? As trufas ficam enterradas e o porco cheira a trufa. Então ele tem um olfato extremamente apurado. Até o barro deles aqui, ó. Uhum. Quantos javalis em média se abate num final de semana disso? Vai depender muito do lugar, vai depender da sorte que nós e da noite, depende muito, mas nós temos chegado a pegar de 20 e poucos javalis no fim de semana. Entendi. No final de semana? Depende. A noite e o dia, né? E tem outros grupos aí que fazem também a mesma coisa, né? Tem vários, né? Entendi. Sim. Tá. É um meio, de certa forma, eficiente, né? Ajuda, colabora com os proprietários de fazer, especialmente quando vão fazer colheita ou quando tem quando está fazendo, nascendo os borregos aí, né? Os cordeiros, né? Sim, ele faz muito estrago. Aqui não se trata da atividade, né? E a princípio a gente começou essa história dessa maneira, né? Porque eu sei que é a maneira mais polêmica, muitas pessoas podem ficar, mas ali então, é um manejo, né, através da eliminação, né, do abate, né? Bom, eu vou colocar sobre uma outra perspectiva. A ideia deles é sempre fazer o que eles chamam que é um clean death, né? Uma morte limpa, né? Rápida, eficiente. Aqui a questão não se trata da forma, né, dessa ferramenta que é o manejo através do abate, né? Aqui se trata do manejo efetivo deste animal que não deveria estar aqui, erro humano de ter trazido e agora precisa ser eliminado para não causar mais estragos, além de toda a questão sanitária que esse bicho pode trazer.
Mas nós vamos conhecer outras formas de fazer o manejo. Essa é talvez a mais conhecida, porque é o que tem mais alarde por aí, porque as pessoas se sensibilizam, uns gostam, outros não gostam, que eu falei, quem não gosta, não exerça, não. Eu não gosto da caça, eu não vou caçar. Vocês gostam de caçar, vocês caçam dentro da legalidade e da lei. Acho que está perfeito isso, né? Tem que ter essa visão. Queria agradecer a disposição de vocês, esse grupo meio brasileiro, meio fronteiriço aí, né? Agradecer a noite que nós tivemos aí, a oportunidade de andar embaixo desse céu estrelado, são 3 horas da manhã e agora é missão cumprida. Vocês recolhem o abate e levam embora. Essa parte eu vou deixar para vocês. Então. Ok. Acabamos de voltar de uma caçada ao javali no Uruguai. Um problema que não é só brasileiro, mas é um problema que, segundo, né, as minhas pesquisas, começou por conta de fazendas de caça na Argentina e no Uruguai. Perfeitamente. Bem, como tu está falando, a gente está bem próximo da fronteira, né? Então, os animais não veem essa fronteira, esse eles não enxergam problema atravessou fronteiras e hoje está espalhado pelo mundo todo. Acredita-se, não tem apenas relatos nos polos, né? No frio intenso, né? Então é um bicho que se alastrou muito aqui na nossa região. Mas vieram de lá? Acredito que veio através de tons cinegéticos, né, para a Argentina, depois adentrou no Uruguai e em 95 existe o primeiro relato econômico acarretado por esses animais de vida livre, na qual o IBAMA, através do seu Scherer, que fez uma publicação, aposentado do IBAMA hoje, fez um relato que teve a baixa do Rio Jaguarão, onde esses animais entraram e realizou ataques no erval. Isso foi quando? Em meados de 95, aqui no Brasil. Tá. Então, existe controvérsias de uma data exata, mas a gente tem catalogado o primeiro registro econômico que esse animal começou a acarretar aqui no nosso país. Quando a gente fala em prejuízos, porque é um animal... aparentemente as pessoas falam, mas é um porco, e justamente esse é um grande problema, né? Ele é um porco que pode se misturar com os nossos porcos, porque ele é o mesmo gênero e mesma espécie, só uma subespécie diferente, né? Perfeito. Então ele pode se misturar com os nossos porcos e ele é um vetor de doenças, né? Quer dizer, é uma série de problemas que envolve o javali. Eu queria que você contasse um pouco as principais... Quando a gente fala em perdas, as pessoas falam assim, mas está atrapalhando lá, coitadinho, deixa ele comer o milho lá do produtor. Primeiro que não é bem assim, não é você, né? Qual o custo do milho? Quando o custo do milho que você reclama na cidade, fala, mas o custo da produção está alto. É lógico, se você tem um animal como o javali que está acabando com a produção, o que vai acontecer? Você vai encarecer, naturalmente, porque é mais caro produzir e o reflexo disso está quando você senta e vai consumir um produto agropecuário. O impacto, quem paga a conta é o consumidor final, é quem está na cidade e não tem a mínima noção do que está acontecendo, né? Quais são as características do javali e como ele aplica essas características biológicas dele nesse ambiente em que a gente está? Hoje é uma gama imensa que vem se descobrindo. Linkando com o que tu falou, que essa possibilidade de cruzamento, imagina umas raças que foram feitas sintéticas, digamos, um landrace que foram animais aprimorado para atingir 300 quilos com o cruzamento numa selvajada. Aí tu imagina a carga energética que ele tem para ter essa mobilidade corporal que ele tem, para fuga ou para predação, para reprodução. Então, um animal puro, digamos, ele se estima numa média de 90 a 110, e tendo esse cruzamento, são animais que podem chegar até 300 quilos. Viram monstros. Então, isso daí, ele pode... Não tem nenhum predador aqui. A necessidade de alimentação que ele precisa se torna uma velocidade gigante. A gente sempre faz o comparativo que a gente vinha conversando, né? Essa base primária que o animal
tenta se alimentar do grão e do milho, que é a classe primária. Depois a classe secundária, na qual, na falta dessa oferta, ele oportuniza a necrofagia, se alimenta de animais mortos, e a terciária, quando ele passa a predar. Então é um animal onívoro, né? Então toda essa oportunidade é um animal super oportuno, né? Quando ele tem a necessidade, ele vai se alimentar, ele não vai desperdiçar um alimento. Então isso aumenta a gama de prejuízos e ações que ele possa formar uma negatividade, como predação em cordeiro, que é bastante econômico. A gente está numa região bastante ovelheira, digamos, né? A predação de cordeiro, não só de cordeiro, tem relatos de animais adultos e também bovinos adultos, né? Então ele já extrapolou toda a classe primária que a gente tem, além de lavouras, a concorrência com a fauna silvestre. Se tu parar para analisar, hoje é um animal que na classe secundária se alimenta de animais mortos. Antigamente era só o corvo que se alimentava, ou um graxaim do campo, graxaim do mato, né? O nosso famoso sorro aqui regionalmente. Então hoje ele está concorrendo até pelos restos de alimento, né? Que isso não tinha essa concorrência alimentar. Então é um bicho que veio com muita força atuar num nicho, né? Com concorrência das espécies naturais, uma concorrência econômica, porque a bala, falando regionalmente aqui, quando tu pensa numa predação de um cordeiro, bom, tá, abateu um cordeiro, mas olhando mais macro isso, pode acarretar, digamos, numa baixa safra, que vai acarretar no esquilador, porque não vai ter trabalho, teve uma baixa, teve uma diminuição no rebanho, tu vai para o produto veterinário que tu não vai gastar, então tu já atingiu a classe, o caminhão que vai levar para o frigorífico que vai abater menos porque não tem produto, e o consumidor, né? Então tu enxerga um envolvimento que um animal que às vezes a um olhar mais técnico, é imensurável o prejuízo que ele pode vir a acarretar. O que o grupo de vocês estudou, aplicou e entendeu e está trazendo hoje, através da consultoria, para os fazendeiros? A gente tenta imaginar o seguinte: uma fêmea que ela procria, geralmente na primeira cria ela não está no potencial pelo seu desenvolvimento, até fisiológico, digamos, ela não está apta para uma reprodução plena. Então vamos estimar que essa fêmea dê à luz, venha a parir uma média de 8 porcos, né? Sendo 4 fêmeas, essas fêmeas em 6 meses já estão aptas para reprodução. Então essas fêmeas de primeira cria, geralmente elas andam em torno de 3 a 4 leitões. No próximo ano, essas mesmas fêmeas que pariram sendo 2, aí tu vai fazendo o cálculo, vai somando, aí essa porca que já vai parir na segunda cria com elas, já tem as netas procriando também. Porque hoje a gente conta só com controladores, caçadores. E que querem só os caras grandes. Ele Exato, não quer. Então, verdade, assim, você tá... Toda aquela turminha que tá com 2, 3 meses ainda lactante, e ele não interessa para o caçador. Esse passa... Mas esse vai ser o problema de amanhã. Muitas vezes passa desapercebido, porque o que a gente teria que fazer seria a erradicação, como tu bem disse. Na verdade, ele está num ambiente errado, ele deveria ser excluído para evitar os problemas que ele pode vir a gerar, ou já está gerando, já está consolidado. Já está. Essa espécie já se consolidou e vai ser muito difícil tirar. Então, todas as formas, o consorciamento de técnicas, digamos, o cão, a gaiola, a busca ativa, todas as técnicas são muito bem-vindas e dependendo do ambiente que ela for aplicada, ela vai ser eficaz. Toda técnica tem a sua funcionalidade. O bicho é um dos 4 mamíferos que conseguem ser imune à picada de uma serpente peçonhenta. O cara é um bicho chega a 300 quilos com as suas presas voltadas para cima, ou seja, um animal com personalidade agressiva, defensor do seu grupo. Não há predador capaz de dar conta de um bicho desse. Você vê a dificuldade com uma onça pintada,
tem numa vara de porcos que são muito menores, um cateto ou um queixada, que são os nossos, né, porcos, que não tem nada a ver, na verdade são primos, né, mas não são parentes, não são irmãos. Ah, é o mesmo porco. Não, né? Eles é um outro grupo de porcos, mas são os nossos porcos brasileiros. Uma onça pintada já não ataca pega o último que está lá, não sei o quê, mas não entra dentro de uma vara de porco. Por quê? Porque eles são defensivos no grupo e picam no dente mesmo uma onça. Então, nós não imaginamos um bicho que... Né, nós estamos comparando um animal que chega a 40 quilos com um animal de 300 quilos. Não tem predador. Ou seja, é nossa responsabilidade de cuidar do assunto. Nós estivemos, há um tempo atrás, aqui nessa mesma fazenda do Laíri, que é um cara que ajudou, é um produtor que ajudou por conta do problema que ele sofreu aqui na pele, né? Ele ajudou vocês, né? Foi um dos caras que fez parte dessa base do que é o javali no Pampa, né? Porque se não fosse vocês, a gente não ia ter o poder público, foi totalmente omisso nessas informações que a gente precisava ter, e vocês fizeram o papel, fizeram ciência, né? E muitas técnicas, eu vi diferentes técnicas aqui, dessa visita que eu fiz há uns 8 meses atrás, mais ou menos. É ele ou ela? Ela. Ela? Ela. Pode dar carinho aqui? Pode. Aqui pode. Mas não é sempre que pode. Não. Normalmente o contato com o ser humano ele é muito restrito. Qual é a ideia? Que ela tenha um contato com o rebanho, que ela tenha contato com os exemplares ovinos que estão aqui. Não é para ser amigo de gente? Não, é para ser amigo do rebanho. Essa é a função dessa raça, desse cão e o que a gente espera desse projeto. Tá, o Maremmano veio de onde? Ele é da região da Itália, de Maremmano, dos Arbuzes, da região dos Arbuzes. Esse cão veio já há algum tempo para dentro do Uruguai e é uma raça que a gente conhece já há alguns milhares de anos na história. Não é de agora, é um animal que já transita com o homem, com os rebanhos já há muito. O que nós fizemos foi trazer para cá para ver como é que se comporta nesse ambiente e quais são os resultados que nós vamos ter. Tá, vamos lá. Então, assim, o que você está fazendo agora é fazendo com que tenha esse imprint das ovelhas com a cadela e com a cachorra e o contrário, que ela tem que fazer parte do rebanho. É isso? E o rebanho identificar ela como um membro dele. As ovelhas já se percebem, elas não estão acostumadas com a gente, correm da gente, mas estão já mais acostumadas com ela. Com ela. E tá. E depois, essas são quantas ovelhas que tem aí? São 3 ovelhas que estão aí. 3 ovelhas. Essas 3 ovelhas vão ser as embaixadoras delas no outro rebanho. Aham. Elas vão levar a cachorra para a parte do rebanho que está fora. Vão ser apresentadas, então? Vão ser apresentadas. E aquelas ovelhas vão introduzir ela no outro rebanho. Quando chega uma ameaça externa, ela reúne o rebanho e se interpõe entre o rebanho e a ameaça externa, fazendo a barreira. Até aqui tu chega, daqui para lá tu não vai chegar mais. Perfeito. Vem cá. Dá uma apertão em você, mas você tem até tá pintado igual uma ovelha. Tem cor de ovelha. Você só tem dentes de lobo, mas parece uma ovelha. E hoje voltamos para uma captura efetiva, usando o sistema como chama, de curral, como vocês chamam, né? Foi montado o curral, foi cevado lá dentro bonitinho. Os bichos, pelas imagens que vocês estão vendo, já entraram, já saíram, já brincaram e se divertiram, mas não caíram ainda. E é hoje que nós vamos ficar aqui, vamos assar um javali. E enquanto a gente conversa de outros problemas que são sanitários e à beira do fogo, a gente vai esperar o javali cair. Então, se segura na cadeira e já deixa o seu like, porque eu acho que esse conteúdo merece. Não merece, não? Tem água, isso? Isso.
O milho... Caso fique preso. O milho tá onde? O milho tá debaixo das pedras, o atrativo, que é isso aqui, ó. Cheiro. Que é isso? Isso é um milho fermentado. Milho fermentado. Fermentado. Ah, isso. Esse é o que faz. O outro, o que está com tonela ali, é milho seco. Quando ele balança, cai. Então mantém mais tempo dele aqui. Aí a ideia é que ele vai revirar essas pedras. Ele revira as pedras, desarma o gatilho. Diz que o bicho levanta uma pedra de 50 quilos, é isso? Como se não fosse nada. O processo é esse. Tá. Porcos, eles transmitem doenças, como eles podem carregar doenças, transmitir doenças quer dizer, o javali pode, por ser um primo irmão dos nossos porcos, eles podem passar doenças para os nossos porcos, ou para outros animais, ou para o ser humano. Como é que funciona essa questão sanitária dos javalis? Eles têm doenças incomuns com os suínos domésticos lá. Tanto é que nesses últimos anos o mundo tem um surto de peste suína africana e começou lá na China, chegou na Alemanha e hoje está na República Dominicana. É uma coisa meio doida isso, né? Isso parece, porque como é que a peste é africana, mas ela começou na China? Ela é nativa daquele continente, é uma peste hemorrágica e ela tem uma letalidade muito alta. E nós não conhecemos ainda a vacina para a peste suína africana. E ela, uma vez entrando na criação comercial, ela provoca danos importantes, muito grandes, muito severos. Até porque o controle passa pela eliminação dos animais todos na volta para evitar que o vírus se propague, né? Então, essa é uma das situações que os porcos compartem com os javalis, né? A outra seria a peste suína clássica, entre outras enfermidades que nós podemos citar, que são comuns inclusive para as pessoas, né? Tuberculose é uma doença que nós temos já alguns relatos dentro do estado, em alguns experimentos ali feitos pelo PVDF, e outras tantas zoonoses que nós podemos contrair pelo manuseio ou pela ingestão da carne do javali, sem a devida inspeção e sem a devida análise laboratorial. Então é importante que a gente sempre tenha em mente que essa é uma espécie de vida livre que interage com diferentes nichos da vida silvestre. E o homem vai interagir com ela. Então está propício àquelas doenças que nós talvez não tivéssemos contato, por não entrar à mata e não mexer com as outras espécies, poder entrar em contato com o javali porque ele fez esse papel de intermediação. Então é um momento que a gente está fazendo um levantamento, tentando estudar do que realmente ocorre no nosso ecossistema. E isso é muito importante, no meu ver, em termos de segurança para as populações que estão no campo, a exposição desse animal e para o nosso agro como um todo. É um país extremamente exportador de carne. Sim, independente é a coluna vertebral do Brasil. Isso é uma situação que merece uma atenção muito específica nisso. Logicamente, tem várias ações já andando, né? Nossos órgãos oficiais já estão a campo, já estão trabalhando, mas a gente sempre pode fazer um pouco mais. Eu quero te agradecer, sendo que ainda você está em dívida comigo, porque assim, até agora eu não vi o cara frente a frente. Tá faltando isso para mim.